Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou a professora Paládia Romero e nós vamos iniciar uma sequência de aulas sobre a violência. E a primeira aula, que é a aula de hoje, trata da violência praticada pelo próprio Estado, o que a gente chama de violência de Estado. Por isso, vou compartilhar aqui os slides que eu preparei para essa aula. Para quem é meu aluno, esse material já está disponível para vocês. E a sequência de aulas, ela vai tratar da violência num contexto urbano, e nós iniciamos pela violência praticada pelo Estado, e eu já indico a vocês alguns filmes, indico esse, Auto de Resistência, um filme excelente, um filme brasileiro. Eu acho que ele ainda não está disponível para o público, mas de repente, se alguém tiver acesso, é excelente. E um filme que está no YouTube, que se chama Domínio Público, também é um documentário brasileiro, que aborda o Rio de Janeiro, os preparativos para a Copa do Mundo, e fala da violência praticada pelo Estado, não só da violência policial, tá? Porque essa não é a única violência praticada pelo Estado, mas da violência até mesmo da retirada de pessoas com relação ao direito de moradia, de como o Estado trata de uma forma diferente populações mais pobres que estão em vulnerabilidade, e inclusive, se você gostar desse tema, eu indico que você estude a criminalização da pobreza aqui no Brasil. Não consegui incluir isso na aula de hoje para a gente fazer uma aula mais curtinha, porém tem tudo a ver com o nosso tema. E vamos pensar, então, uma pergunta inicial do que seria a violência. O que é a violência? Reflita sobre isso, se precisar, pause todas as vezes que eu indicar a reflexão. E vamos pensar também como e quando um Estado é considerado violento. Isso exige sempre ação ou a omissão. Vivemos um período de pandemia, aí muito tempo, né? O empobrecimento aumentando. O que é a violência praticada pelo Estado nesse momento de pandemia? E seguindo adiante, eu trouxe aqui a definição da violência. A violência, ela foi inserida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, num relatório sobre a saúde, porque a violência, ela passa a ser um problema de saúde pública, além de segurança pública, né, mas também de saúde pública, na medida em que, por exemplo, a violência no trânsito, ela vai impactar diretamente nos prontos-socorros, nos hospitais, nas cirurgias, né? A violência doméstica, aquela que acontece no âmbito doméstico ou intrafamiliar, a violência contra a criança, adolescente. Então, tudo isso impacta a saúde das pessoas e o sistema de prestação de serviços de saúde. Nós trataremos em outras aulas, como eu disse, né, continuaremos esse tema da violência, inclusive, eu indico que vocês estudem o Atlas da Violência, que saiu esse ano, eu vou tratar dele nas aulas seguintes, é um material muito rico e sempre atualizado. E deixo essa charge, né, que é muito mais de crítica do que de humor, da gente pensar que, dependendo do lugar onde moramos, dependendo da faixa social, da classe social a qual pertencemos, nós vemos a atuação do Estado de uma outra maneira, né? Nós interpretamos, nós vivemos isso de um modo diferente. Se eu vivo em um lugar em que não existem operações policiais, que aqui eu já destaco de início, não estou de forma alguma querendo jogar nas costas dos agentes, dos policiais, como policiais militares, toda a responsabilidade por balas perdidas, por mortes, né?
temos que responsabilizar quem ordena. Quando a responsabilidade chega lá para cima, né, talvez isso mude. E então, a forma como vemos esse tipo de operação, com uso de arma de fogo, uma violência letal muito forte, se eu vivo em um lugar em que isso não existe, então eu até vejo, eu enxergo isso de uma maneira, né? Eu tenho uma relação com as mortes violentas diferente. Se eu não encontro cadáveres na calçada da minha casa quando eu vou trabalhar, se os meus vizinhos não são mortos, se os jovens da minha rua não estão correndo risco de vida simplesmente por sair de casa à noite, eu vejo de uma maneira essa violência. Mas se eu estou lá, se eu estou naquele território, se eu vivo ali, temos um outro olhar. Então, precisamos tentar ver também, perceber como os outros sentem essa violência, né? Saindo aqui de repente, de um lugar mais confortável. E eu coloco aqui algumas fotos, agora em sequência, de crianças vítimas dessa violência que vem de operações chamadas de segurança pública, de guerra contra as drogas, né? Quero que vocês pensem qual seria uma maneira, né, do Estado combater o tráfico de drogas, do Estado buscar acabar com o tráfico ilícito de entorpecentes. E se entrar num bairro atirando, entrar promovendo tiroteio, sei que também a polícia atira para se defender em muitos casos, mas isso isso que essa que é a nossa política de enfrentamento às drogas? Você acredita que isso soluciona o problema? De novo, temos que responsabilizar quem está em cima, quem cria esse tipo de política, quem dá esse tipo de ordem, né? E eu coloquei aqui várias cartas de crianças que foram escritas no ano de 2019, depois de uma dessas operações violentas na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, e as crianças escreveram para os juízes, né? Que têm também um certo poder, que agem em nome do Estado, que emitem decisões. Então, essa primeira aqui, ó, senhores juízes, quando vocês mandam ter operação aqui na Maré, os policiais nem avisam, eles entram de helicóptero dando tiro de cima para baixo. Parece que não tem educação com os moradores quando tem operação. Nem um dos moradores fica na rua porque já sabe que os policiais vão matá-los. Também pensam que nós somos bandidos. Essa outra carta também, pedindo que parem as operações. Sabemos que durante a pandemia houve uma decisão do STF para que não fossem feitas esse tipo de operações, especialmente porque as pessoas estavam em casa. E eu quero que vocês leiam, né, essas cartas, por exemplo, aqui, né? Vamos ler aqui. Boa tarde, eu queria que parasse a operação, porque muitas famílias foram mortas e agora eu estou sem quarto, porque vocês destruíram na operação. Todo mundo da minha escola chora. E meu irmão morreu por causa dos policiais, e eles bateram no meu primo. Então, não quero mais ver minha família morrendo quando vocês entram. Então, é a visão de quem está do outro lado, de quem sofre, uma criança que está vivendo isso. Alguma criança deveria viver isso? Todas as crianças vivem isso? Ou são as crianças de um determinado território que é visto como inferior, como pode sofrer mesmo, pode fazer isso mesmo. Aqui uma outra carta, vocês fiquem à vontade para pausar.
e ler. Aqui um desenho, né? A criança escreveu: nunca pode sair de casa porque numa... Deixa eu diminuir aqui para conseguir ler. Porque tem tiro, nenhuma criança poderia sair. Aí desenho aqui duas meninas, né, correndo em direção à porta. Aí essa aqui tá falando corre, acho que é corre, Kelly. A outra diz eu tô correndo, Carla. E o helicóptero da polícia, né, aqui, ó, atirando em direção às crianças. E um outro desenho, olha, eu não gosto do helicóptero porque ele atira de baixo para baixo e as pessoas morrem aqui, né? Um emoji chorando. Minha casa, a setinha. Aí tá escrito isso é errado, né? É que o helicóptero da polícia atirando em alguém que está armado, mas vejo que as crianças elas se sentem suscetíveis, ó, corre, corre, visivelmente a gente percebe que aqui seriam as crianças, né? Aqui alguém chamando, falando corre em casa. Então vamos pensar o seguinte: o que sente qualquer morador, ainda mais uma criança, quando um helicóptero passa em cima da sua casa, nesses territórios que são alvo da violência do Estado? E nós, quando o helicóptero passa em cima das nossas casas? Eu tenho uma filha criança. Minha filha, quando vê um helicóptero, ela dá tchau. Ela não tem medo. Por que ela não tem medo? Porque onde nós moramos, nós não precisamos ter esse medo, somos tratados com respeito. Sequer podemos pensar nesse tipo de situação ocorrendo. Então, veja a diferença de tratamento, né? É só nesses lugares que existem bandidos? Um bandido de colarinho branco que, mesmo, né, é um traficante, vamos assim chamar, né, que mora em um bairro rico, é assim que as forças de segurança vão entrar nesse condomínio, um condomínio fechado, um condomínio de mansões, vão entrar atirando? Vão atirar de cima para baixo? Vão dar toque de recolher, agredir moradores? Então, isso é muito forte, né? A gente tem que ter um olhar crítico sobre isso. Pausem também para ler essa notícia. É uma ONG, ela colocou sobre o telhado de uma escola, né, para o helicóptero não atirar, porque ali era uma escola. E em agosto de 2009, nós tivemos uma série de mortes de jovens aqui no Brasil, também no Rio de Janeiro, decorrentes de operações policiais, e foi uma sequência de mortes, isso assustou demais, mães, filhos, todos têm nome, né? Todos têm família. Esse caso, inesquecível, dada ao absurdo, né? Um músico, o Evaldo Rosa, estava passando com a sua família em um local e sem qualquer tipo de aviso, sem qualquer tipo de sinal, sem determinar a sua parada, o exército que deveria fazer a segurança nas ruas no Rio de Janeiro, alvejou com 80 tiros, 81, né? Matou o Evaldo, felizmente, né? Sua família que estava ali no carro não faleceu, mas acabou sendo atingido também um morador ali da região, que era coletor de reciclagem, que morreu depois no hospital. E não podemos deixar de citar que essa violência ela atinge os dois lados, né? Serão as duas faces. Forças de segurança também são atingidas pela violência. O policial militar brasileiro, ele morre muito mais, ele, além de matar mais, ele também se suicida. Ele também é uma vítima dessa violência que ele vive diariamente, tá? Porque essa guerra, né? Ele acaba enfrentando bandidos fortemente armados, e isso deveria ser inadmissível em um país que não vive em guerra declarada, né? Como as pessoas estão tão armadas,
dessa maneira, né? Como o policial está suscetível a tamanha violência. Então, essa violência ela não tem trazido solução. Ela só tem gerado um ciclo de mais e mais violência. E eu deixo aqui indicado um vídeo, uma entrevista do professor Sérgio Adorno, do Núcleo de Estudo da Violência, da USP, e ele tem entrevistas excelentes em outros vídeos no YouTube que ele fala sobre essa violência, que eu coloquei algumas citações da entrevista dele, o nome dele está aqui abaixo, né? A violência é algo que nos divide. Se é algo que nos divide, acentua as nossas desigualdades sociais. O Estado não deve fomentar a violência, deve conter a violência. Essa é a sua função. Porque no Estado de Direito, no Estado que todos devem respeitar as leis, nós entregamos para quem está no poder, entregamos para o Estado a possibilidade de usar a força. Então, só ele pode usar a força. E ele deveria fazer isso para proteger as pessoas, não para aumentar, fomentar essa violência. Outra citação dele: o Estado é responsável quando ele se omite ou quando fomenta essas políticas de vingança. Vejam a entrevista, eu recomendo fortemente. E para a gente ir caminhando, né, para uma parte mais final dessa videoaula, eu trouxe alguns fatos históricos que aconteceram aqui no Brasil, que mostra como convivemos com a violência, né? Desde a invasão de europeus no nosso território, né? Buscando explorar nossas terras, nossas riquezas, o extermínio dos indígenas, o que se chama de colonização, isso já foi, né, feito com a violência como uma linguagem. A violência foi a linguagem do invasor, né? Como a violência constituiu a história do Brasil. E eu coloco aqui uma citação da historiadora carioca Mari Del Priore. Tem mais no material escrito da aula de hoje. Eu peço que vocês pausem e leiam, que é muito importante, porque ela fala dessa violência desde a escravização, antes disso, né? Extermínio dos indígenas, dos povos autóctones, e depois, né, uma série de conflitos, como o Estado brasileiro sempre reprimiu com muita violência qualquer tipo de revolta, desde do Império, até mesmo depois, na República, e eu indico para quem tem, né, Netflix, tem uma série que se chama Guerras do Brasil, é excelente, tá? Trata disso aqui, trata, sim, disso, né, desses conflitos, de como várias revoltas foram, assim, reprimidas com violência. E eu trago essa notícia de jornal, agora entrando nos fatos aqui no Brasil. O caso do menino Bernardino, né? Lá em 1926, então, o Brasil ele estava ainda se urbanizando, né? As cidades eram mais lugar de pobreza do que de riqueza. Tinha as populações negras que, em razão de lei, não podiam mais ser escravizadas, mas que foram abandonadas, né? Viviam em regiões periféricas, sem trabalho. O Brasil não era um país industrial, então havia muita marginalização, né? E crianças não tinham proteção, nem mesmo da lei, nem mesmo de conselhos tutelares, nem a assistência social que existe hoje, embora insuficiente, mas existe e é importante. Então, esse foi o caso do engraxate Bernardino. Ele tinha 12 anos e ele foi preso por jogar tinta em um cliente que não pagou pelo serviço. E aí o Bernardino foi preso junto com outros homens. Ele foi colocado numa cela comum e ele foi violentado e estuprado durante 4 semanas, dentro de um estabelecimento vigiado, um estabelecimento do Estado, que deveria conter a violência, que deveria proteger essa criança, mas dentro das paredes, sob os olhos do Estado, o Bernardino foi estuprado e violentado por 4 semanas. E esse caso gerou muita revolta nos médicos que foram atender o Bernardino.
E aí os médicos chamaram a imprensa, divulgaram, e eu nem sei, né, como nominar isso, essa brutalidade com o Bernardino, trouxe uma sensibilização na sociedade brasileira, e isso movimentou o nosso legislativo para estabelecer a maioridade penal em 18 anos, tá? E falando de fatos históricos, gente, desde a nossa primeira Constituição, aqui está contando, né, como Dom Pedro I, usando a sua força, atuou violentamente no que é conhecido, né, da Noite da Agonia, para fazer uma Constituição que lhe favorecesse, que fosse do seu gosto. Outro, agora aqui, né, envolvendo alguns fatos envolvendo essas pessoas do poder, quem está lá no poder aqui no Brasil, e a violência. Citando o assassinato de João Pessoa, que era governador da Paraíba, por um inimigo político, e esse assassinato dele até mesmo levou a Getúlio Vargas, né, subir à presidência do Brasil. Pesquisem esses fatos interessantes, eu vou só aqui citar, vocês ficam à vontade para pausar, entra no Google, pesquisa sobre cada um. Um atentado, quem ficou muito conhecido, acabou derrubando, né, o Getúlio Vargas, o atentado da Rua Toneleiro. Getúlio suicidou-se, toda a polêmica, ele estava perdendo o poder em decorrência disso, né, pela tentativa de assassinato de um jornalista que era seu desafeto, o Lacerda. E aproveitando que estamos em setembro, né, e eu citei o suicídio de Getúlio Vargas, acho que sempre ressaltar que o suicídio, principalmente o suicídio entre jovens, é algo que a gente tem que estar atento. E se você acredita que você não está bem, que você precisa de ajuda, busque ajuda. Se você é meu aluno, tem possibilidade de falar comigo, eu me coloco à disposição. Isso que você sente, o que você sofre, não é banal, né? Existem pessoas que podem te ajudar. Na faculdade, no Unifateia, existe esse apoio, vocês podem buscar isso, e estejamos todos atentos, não vamos banalizar, né, esse sofrimento que pode levar ao suicídio. Voltando aqui, um outro fato foi o assassinato de um senador da República, José Gomes Pinheiro. Ele foi assassinado com uma punhalada nas costas, no local em que funcionava o Senado Federal à época, isso em 1915. E para a gente ir finalizando, esse aqui é assim, nossa, tá vendo esse bonitinho, engomadinho, né? Quem é esse? Esse é o Arnon Collor. Ele assassinou, digo, o Arnon de Mello. Ele, quando senador, em 1963, ele assassinou com tiros. Ele entrou com uma arma no plenário do Senado Federal. Estamos falando lá de Brasília, tá? E assassinou um outro senador. Ele queria assassinar um colega, acabou matando outro senador. Gente, pasmem, ele fez isso no meio lá do Senado. Ele não teve o mandato cassado, ele não cumpriu pena por esse crime. Ele morreu em 1983 e o filho dele, né, o Fernando Collor de Mello, pouco tempo depois foi eleito presidente do Brasil e também saiu por impeachment. E depois o Collor foi senador, né, ele não terminou a sua carreira política. E o último fato, esse do governador Ronaldo Cunha, que disparou 3 tiros contra um rival político, porque tinha falado mal do filho dele, que foi governador também da Paraíba, e que hoje é senador, né? Ele acabou morrendo sem ter sido julgado por isso, tá? E aí a questão da impunidade, eu sinto que ela é um grande problema, porque a impunidade, ela acaba sendo um argumento
para a gente entrar num falso dilema, como se fossem opostos, lei e ordem, por um lado, e direitos humanos, de outro, tá? Direitos humanos não são opostos, não são inimigos da lei e da ordem. Direitos humanos não pregam impunidade, tá? Isso é um discurso falso. Queria desenvolver mais isso, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou adiante, eu vou encerrar por aqui. Só trazendo fotos de um caso que aconteceu bem perto de nós, como estamos aqui no Vale do Paraíba, no município de São José dos Campos, um bairro, o bairro Pinheirinho, que foi desocupado por uma decisão judicial em janeiro de 2012, de madrugada, né? Apesar, assim, tem toda uma questão jurídica, pesquisem aí no YouTube, tem uma fala de um defensor público, o Dr. Jairo Salvador, que ele explica bem a questão jurídica disso. Não era para ser desocupado naquele momento, uma juíza deu uma ordem de última hora e determinou que os policiais fossem fazer a desocupação forçada. Ali tinham casa, ali era um bairro, as pessoas estavam vivendo ali, estavam resistindo, e desocupou-se um terreno apenas para deixá-lo à especulação imobiliária. Aquele terreno não está tendo utilidade alguma para as pessoas, para o município de São José dos Campos, né? E foi um conflito, sim, que aconteceu, uma violência grande, mas claro que quem saiu perdendo, quem se machucou mais, foram os moradores, né? Ali do Pinheirinho, que tentavam resistir. Muitas crianças, muitas famílias, né? Pessoas idosas, pessoas com deficiência. Mesmo assim, as casas foram destruídas, o trator passou por cima das casas, as pessoas tiveram que sair às pressas. Realmente uma violência enorme praticada pelo Estado, sem um benefício correspondente, tá? E eu paro por aqui, ressaltando esse caso do Pinheirinho, que vocês encontram material, vejam o documentário Domínio Público, entrem no ambiente virtual e façam a atividade dessa aula. Semana que vem a gente se encontra. Um beijo, tchau, tchau, muito obrigada.